Centésima sessão ordinária da 17ª legislatura, dia 16 de setembro de 2019. Solicito aos senhores vereadores que registrem eletronicamente suas presenças. Havendo número regimental, declaro aberta a centésima sessão ordinária da 17ª legislatura, às 18h18. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Informa que se encontra à mesa diretora o balancete da receita recebida e das despesas realizadas referente ao mês de agosto de 2019, com cópia publicada por afixação no átrio desta Câmara Municipal. Coloco em votação a ata da 99ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Em votação, aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do senhor prefeito. Pela ordem, senhor presidente, peço a dispensa do expediente do senhor prefeito. Os vereadores que estiverem de acordo com a solicitação do vereador Dr. Alder permaneçam como estão. Aprovado. Determino o arquivamento do expediente do senhor prefeito, que estará digitalizado e à disposição dos senhores vereadores no sistema eletrônico de gerenciamento legislativo da Casa. Solicito ao primeiro secretário a leitura do projeto apresentado. Projeto de Decreto Legislativo 21/2019 dispõe sobre a concessão do título de cidadão itanhaense. Autoria vereador Hugo de Lalo. Encaminho o projeto às comissões. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores para a leitura das indicações. Vereador Dr. Alder. Indicação 1111/2019 indica ao Executivo os serviços de melhorias, tais como roçada e limpeza, em toda a extensão da rua Júlio César Correia de Oliveira, localizado no bairro Balneário Marrocos. Indicação 1102/2019 indica ao Executivo os serviços de melhoria, tais como nivelamento, cascalhamento, em toda a extensão da rua Júlio César Correia de Oliveira, localizada no bairro Balneário Marrocos. Indicação 1103/2019 indica ao Executivo os serviços de melhoria, tais como limpeza e roçada, em toda a extensão da rua José Maria Fonseca Correia, localizado no bairro Rita Graciosa. Indicação 1104/2019 indica ao Executivo os serviços de limpeza e roçada da rua São Carlos, localizada no bairro Santa Cruz. Indicação 1111 indica ao Executivo os serviços de melhorias, tais como roçada e limpeza, em toda a extensão da Avenida Isabel Oliveira Martins, no bairro Chácara Miavac. São essas indicações, senhor presidente. Vereador Dr. Carlos. Indicação 1065/2019 indica ao Executivo a instalação de placa nominativa na rua Piraguira, junto à altura aproximada do número 136, localizado no bairro Praia do Sonho. Indicação 1066/2019 indica ao Executivo o serviço de limpeza de canal em trecho da Avenida Juquiá, situado na rua João Paulo da Luz e Avenida Walter Francisco Castelã, bairro Santa Terezinha. Indicação 1067/2019 indica ao Executivo o serviço de reparo do pavimento da via altura do número 1424 da Avenida José Batista Campos, bairro Jardim Oásis. Indicação 1068/2019 indica ao Executivo o serviço de roçada e limpeza de trecho situado junto à marginal da rua Guilherme Loyola de Oliveira, altura da rua Ernesto Zuargue, bairro Savoy. Essas são indicações, senhor presidente. Vereador Naldo do Bodeguita. Dispenso. Vereador Hugo de Lalo. Indicação 1090/2019 indica ao Executivo o serviço de conservação do calçamento da rua Salvador Prestes, altura do número 30, no bairro do Centro. Indicação 1091/2019 indica ao Executivo estudos objetivando a substituição gradativa das lâmpadas de iluminação pública nas imediações da rua Pedro Alexandrino por lâmpadas de LED, no bairro Belas Artes. Indicação 1092/2019 indica ao Executivo o serviço de manutenção da iluminação pública da rua Otacílio Dantas, número 606, no bairro Jardim Savoy. Indicação 1093/2019 indica ao Executivo o serviço de sinalização
viária horizontal na rua Vereador José Calvo, altura do número 30, no bairro Jardim Umuarama. Indicação 1094 de 2019, indica o Executivo o serviço de sinalização viária na rua Pedro Alexandrino com a rua Manuel Francisco Lisboa, no bairro Belas Artes. São essas indicações. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Indicação 1079/2019. Indica o Executivo o serviço de roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Uruguai, localizado no bairro Jardim Ibupiranga. Indicação 1088/2019. Indica o Executivo o serviço de cascalhamento e nivelamento em toda a extensão da Rua Elisa Maria de Oliveira, localizado no bairro Santa Cruz. Indicação 1089/2019. Indica o Executivo o serviço de roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Itanhaém, localizado no bairro Balneário Mar Azul, Roti. Indicação 1095/2019. Indica o Executivo o serviço de roçada e limpeza em toda a extensão das ruas Acapulco, Equador, ambas localizadas no bairro Cibratel 2, lado praia. Indicação 1112/2019. Indica o Executivo que faça estudo técnico sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas das redes municipais. São essas minhas indicações. Vereador Peterson Gonzaga. Indicação número 1080/2019. Indica o Executivo a manutenção da iluminação pública na Praça Ibrahim Rana Barquim, localizada no bairro Gaivota. Indicação número 1086/2019. Indica o Executivo o serviço de instalação de luminária pública na rua Ildete Carneiro da Cunha, localizada no bairro Iemanjá. Indicação número 1108/2019. Indica o Executivo com urgência realização de operação tapa-buraco e recapeamento asfáltico nos bairros Belas Artes e Chácara das Tâmaras. Indicação número 1109/2019. Indica o Executivo a pavimentação com lajota sextavada ao entorno da Escola Municipal Filomena Dias Apelian, localizado no bairro São Fernando. Indicação número 1110/2019. Indica o Executivo a reurbanização, instalação de postos de iluminação dupla e calçada na Praça Franzac, localizado entre a rua Ovídio Tavares de Oliveira e a Avenida Tiradentes, no bairro Jardim Mosteiro. Sem mais, presidente. Vereador Rodrigo Dias. Indicação 1096. Indica ao Executivo o serviço de limpeza do sistema de tubulação, como também o calçamento na rua Padre Pedro Balim, localizada na bairro Vila Jaci. Indicação 1097. Indica o Executivo o serviço de pavimentação na rua Dr. Tito Carlos Pereira, localizada no bairro Jardim Suarão. Indicação 1098. Indica o Executivo gestão junto ao DR para instalação de luminárias na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, altura do quilômetro 101, no bairro Nossa Senhora do Sion. Indicação 1099. Indica o Executivo gestão junto à Electro, objetivando a instalação de braços com luminárias na rua Santo André, altura dos números 1328 e 1380, localizado no bairro Nova Itanhaém. Indicação 1100. Indica o Executivo o serviço de manutenção na Academia de Ar Livre, localizado na Avenida Cabuçu, em frente ao número 2345, no bairro Cabuçu. São essas indicações, presidente. Vereador Silvinho, investigador. Indicação 1074/2019. Indica ao Executivo os serviços de reparo e manutenção de bueiros na rua Estanislao Jerônimo, altura do 1160, localizado no bairro Jardim Oásis. Indicação 1075/2019. Indica ao Executivo o serviço de reparo no pavimento da rua Cotinha Magalhães, altura do 1450, localizado no bairro Jardim Magalhães. Indicação 1076/2019. Indica ao Executivo o serviço de reparo de pavimentação na rua Leão 13, altura do 1138, bairro Jardim Suarão. Indicação 1077. Indica ao Executivo o serviço de cascalhamento e nivelamento da Avenida Abelardo Mendonça de Oliveira, em toda a sua extensão, localizado no bairro Jardim América. E a última indicação, de 1078/2019, indica ao Executivo o serviço de cascalhamento e nivelamento na Avenida Atlântica,
altura do 1157, localizado no bairro Marajá. Vereador Wilson Oliveira. Indicação 1071 de 2019. Indica ao Executivo a colocação de coletor de lixo, caçamba, na esquina da rua Piratininga, localizado no bairro Praia do Sonho. Indicação 1072 de 2019. Indica ao Executivo o serviço de limpeza e roçada da rua Leopoldo Dias, localizado no bairro Praia do Sonho. Indicação 1081 de 2019. Indica ao Executivo o serviço de roçada e limpeza de guias e sarjeta em toda a extensão da rua José Mendes de Araújo, localizado no bairro Jardim Mosteiro. Indicação 1084 de 2019. Indica ao Executivo a colocação de coletor de lixo, tipo caçamba, na esquina da Avenida Gentil Pérez, com a rua Maria Bexir, no bairro Umuarama. Indicação 1085 de 2019. Indica ao Executivo o serviço de limpeza de Boca de Lobo, na rua Colombo, esquina com a rua Piratininga, localizado no bairro Praia do Sonho. Eram essas indicações. Encaminho as indicações ao senhor prefeito. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 132/2019. Solicita ao Executivo informações sobre o atendimento de pacientes com diagnóstico de tuberculose no município de Itanhaém. Autoria, vereador Dr. Alder. Coloco o requerimento em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que o nobre primeiro secretário lesse na íntegra. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura na íntegra do requerimento. Requero à mesa, ouvido o plenário, seja expedido ofício ao prefeito Marco Aurélio Gomes dos Santos informações sobre os atendimentos de pacientes com diagnóstico de tuberculose no município de Itanhaém. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e ou sistemas. A doença é causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses. É gratuito e disponibilizado no Sistema Único de Saúde. Deve ser realizado preferencialmente em regime de tratamento diretamente observado, é o DTO. O DTO é indicado como principal ação de apoio e monitoramento de tratamento das pessoas com tuberculose e pressupõe uma atuação comprometida e humanizada dos profissionais de saúde. Além da construção do vínculo entre profissional da saúde e a pessoa com tuberculose, o TDO inclui a observação da ingestão dos medicamentos pelo paciente, sob a observação de um profissional de saúde e outros profissionais capacitados, por exemplo, profissionais da assistência social, entre outros, desde que supervisionados por profissionais da saúde. Pelo exposto, solicito que informe qual a quantidade de pacientes diagnosticados com tuberculose em Itanhaém. Segundo questionamento, existe um protocolo de atendimento de pacientes com tuberculose? Se sim, discorra sobre apresentando informações detalhadas. Existe alguma ação pública municipal para atendimento de pacientes em situações de rua portadores de tuberculose, especialmente nos primeiros 15 dias após seu diagnóstico? Se sim, tais pacientes ficam em ala agregada dos demais pacientes da rede pública de saúde? Sala Dom de Soares, Dr. Alder Ferreira. Valadão. Coloco o requerimento em discussão. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Alder. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, serventuários desta Casa de Leis, seguidores da internet, público presente, venho mais uma vez a essa tribuna com uma preocupação bastante evidente com relação à tuberculose. A tuberculose, assim como o sarampo, a varíola,
a varicela, foram doenças praticamente erradicadas no nosso país. E por problemas de prevenção, problema de suporte técnico, medicamentoso e até de vacinas, essas patologias, elas voltaram e nos preocupa bastante. Eu, neste primeiro momento, venho com uma preocupação bastante eminente, alertar a nossa população para que nós não tenhamos, assim como o sarampo, que vocês têm observado nas mídias sociais, que já em algumas cidades do estado, e principalmente aqui na nossa região metropolitana, já começaram casos de epidemia. Para que isso não ocorra, nós já estamos fazendo gestão, cobrando a nossa Secretaria de Governo, principalmente a Secretaria de Saúde, e também a Secretaria de Serviço Social, para que a gente possa juntos fazer um trabalho de prevenção e de busca ativa, para que não tenhamos a tuberculose como uma epidemia na nossa cidade. Esta preocupação, ela é iminente, principalmente a moradores de rua e principalmente a população de vulnerabilidade social. Essas pessoas, a partir do momento, principalmente com baixa imunidade, desnutrição, falta de higiene, a susceptibilidade de ela apresentar, através da respiração, o bacilo de Koch, que é o agente etiológico que ocasiona a tuberculose, essa incidência é muito grande. E essas pessoas, em 15 dias, se não forem diagnosticadas e tratadas, elas são bacilíferos positivos, elas transmitem a doença, senhor presidente. E isso é uma preocupação de saúde pública muito grande e grave. Para que isso não ocorra, nós já estamos antecipando, para que a gente não tenha o surto e principalmente a epidemia, com relação à tuberculose. Muito eu falei aqui, logo no início da gestão, que nós teríamos a epidemia da dengue. E as pessoas não colocaram isso como meta e como um trabalho prioritário. E, infelizmente, a epidemia se instalou em toda a região e por essa preocupação, nós também já estamos antecipando uma cobrança de uma ação muito mais efetiva do nosso governo, principalmente a Secretaria de Saúde, para que esse trabalho seja intensificado, principalmente em parceria com o Serviço Social, para que tenhamos busca ativa nas principais ruas e avenidas da cidade, onde estão as pessoas que são muito mais vulneráveis e susceptíveis à doença. É isso, gente. Meu muito obrigado. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento 133/2019. Solicita ao DR informações sobre a instalação, manutenção, pintura e limpeza dos pontos de ônibus em toda a extensão da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no município de Itanhaém. Autoria, vereador Peterson Gonzaga. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Peterson Gonzaga. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet, serventuários da casa, boa noite. Eu acho esse requerimento de uma relevância muito grande, porque
nós temos uma dificuldade enorme em relação a pontos de ônibus, pontos de parada ao longo da rodovia, principalmente no trecho em que liga Peruíbe ao centro. A gente que acaba transitando muito por essa via, a gente vê a dificuldade da população no sol, na chuva, totalmente descoberto por elementos da natureza. E quem é responsável por isso? É a DR. Então esse requerimento é mais para cobrar a DR realmente sobre a implantação de alguns pontos, a manutenção de outros. Então eu vou ler aqui o finalzinho, o que eu solicito em relação aos questionamentos com o DR. É de responsabilidade da DR a manutenção dos pontos de ônibus? Se a resposta for positiva, como é feito essa manutenção? Existe um cronograma para a manutenção? Qual a possibilidade de instalação de novos pontos de ônibus? Qual a possibilidade de instalação de coberturas maiores nesses pontos de ônibus? Então, um questionamento, acho que válido, a gente vê como exemplo a Prefeitura Municipal, que recentemente adquiriu vários pontos de ônibus. A cidade começa a ficar mais bonita, mais apresentável, locais que a gente via dificuldade. Dentro do município, hoje, a gente vê as pessoas sentadas, abrigadas da chuva. A gente sabe que ainda não é o ideal, mas estão trabalhando para isso. Eu acho que esse é o importante, é trabalhar para que as coisas aconteçam. E eu quero saber do DR exatamente isso. Quando que o DR vai prestar um serviço de qualidade em nosso município, principalmente naquela região ali, Bopiranga, Gaivota, Santa Júlia, Cibratel 2. E a gente vê as paradas e vê as pessoas em pé esperando o ônibus, às vezes demora um pouco, e as pessoas estão em pé, não tem como sentar. Na chuva, outro dia eu passei na pista, vindo do Gaivota, chovendo, as pessoas na beira da pista molhadas porque não tem um local apropriado para que elas possam ficar. Então vai aí pedir aos colegas que votem a favor, que esse requerimento é importante, não para nós, mas para a população. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo... Com a palavra o vereador Zequinha. Senhor presidente, caros amigos, vereadores, público presente, vereador Petson, pode ter certeza que vou aprovar o seu requerimento, tá? E com justificativa já de voto desde já, e com certeza, viu? Nós já tivemos, acho que eu já tive uma visita no DR com você, né? Foi sobre justamente isso, e a gente vai pedir sempre para que eles façam o melhor. Já venho aqui, já há 3 anos nessa casa aqui, de mandato, a população da região do Gaivota, Cibratel, Bopiranga, sabe do meu trabalho que eu faço, e em cima desse mesmo requerimento, a gente vai estar falando, que a gente está brigando para poder que faça, que a gente passa sempre na pista e vê aquele povo no relento. Obrigado, está aprovado e pode ficar sossegado. Vamos bater em cima porque a gente moramos aqui e nós somos cobrados, principalmente eu que moro naquela região, tá bom? Requerimento ainda em discussão. Com a palavra o vereador João Rosman. Senhor presidente, vereadores e público presente, parabéns, vereador Petson, por esse requerimento para o DR. Eu já tenho feito alguns requerimentos nesse sentido. O Zequinha também já tem feito, até desistiu, ele mesmo reformou. Ele cansou de pedir, ele mesmo sozinho, fez por conta própria. Então é uma luta com o DR que abandona a população nessa faixa nossa aqui. Não dá atenção. Uma vez eu pedi de mandar o projeto. Se quiser fazer, você faz igual o projeto aqui. Espero que eu vou não só aprovar, como subscrever. É importante o requerimento do senhor. Mas teria que dar uma... Porque eles nunca atenderam, não, presidente. Nunca atenderam a gente nessa situação. Parabéns. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação.
Peço aos senhores vereadores que registrem eletronicamente seus votos. Subscrevo. Peço a subscrição, senhor presidente. Vereador Alder. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento 134/2019 solicita ao Conselho Tutelar informações sobre a divulgação da eleição do órgão no município de Itanhaém a ser realizada no corrente exercício. Autoria, vereador Dr. Alder. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Alder. Senhor presidente, colegas vereadores, serventuários dessa Casa de Leis, seguidores da internet, público presente, venho mais uma vez a essa tribuna requerer informações ao Conselho Tutelar a respeito da divulgação para a eleição a fim de escolher os conselheiros que representarão o Conselho Tutelar para a partir do ano que vem. É uma preocupação iminente por conta de uma responsabilidade enorme, por conta de um cuidado todo especial e todo um trabalho protetivo e cautelar de crianças e adolescentes. E a gente tem observado que não está havendo muita divulgação nas mídias sociais e informações principalmente ao cidadão, para que ele conheça de uma maneira bastante próxima as candidaturas que são legítimas e que serão os representantes do poder público municipal para procurar atender, principalmente acolher e proteger crianças e adolescentes, principalmente em vulnerabilidade social, principalmente em casos de estupro, de violência doméstica, violência sexual e social. Por isso, peço aos colegas vereadores que aprovem tal requerimento para que nós possamos juntos cobrar ações do Conselho Tutelar no sentido de que a eleição seja o mais transparente possível e que nós conhecemos a plataforma e as propostas de cada conselheiro para que saibamos votar e com bastante segurança. Esse é o nosso requerimento e peço apoio aos nobres colegas vereadores. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público da internet, serventuários da casa, muito boa noite. Venho dizer aqui, Alder, que já conta com o meu voto, é de suma importância o Conselho e às vezes pouco valor dá ao Conselho Tutelar, que realmente cuida de nossas crianças, é uma situação de vulnerabilidade, que você corre atrás, então a divulgação seria muito importante para saber em quem a gente vai votar, não é verdade? É muito parecida com a do vereador, para saber quem é que vai te representar, quem vai nos representar lá no Conselho, se a pessoa está preparada, se a pessoa conhece o ECA, né, de forma integral. Então, achei muito importante o seu requerimento e apoio totalmente. Parabéns. Senhor presidente, uma parte, eu vejo, excelência, de uma responsabilidade tão igual quanto mais importante, por conta de se tratar de crianças e de adolescentes, principalmente vulnerabilidade social, famílias desajustadas, e tem que ter um representante que tenha pelo menos equilíbrio, que tenha sabedoria, que tenha conhecimento, que tenha sensibilidade, por se tratar de crianças e adolescentes. Então, é uma responsabilidade muito grande. Não é qualquer pessoa e qualquer cidadão que se candidate ao membro do Conselho Tutelar que possa nos representar, porque representa toda a sociedade. E dentro dessa sociedade estão as nossas famílias.
Nossas famílias estão sujeitas a violências, não só doméstica, mas sociais, nas ruas, nas avenidas, enfim. Então é uma responsabilidade muito grande, que nunca ninguém ficou atento de tanta responsabilidade que eles carregam sobre os ombros. Por isso, senhor. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Realmente a gente teria que conhecer melhor esses candidatos, ter oportunidade, até a Câmara, viu, presidente, da gente poder indagá-los sobre a matéria de fato que eles vão trabalhar, muito ligado ao Ministério Público, Conselho Tutelar. Trabalho na área, pois sabe que eu sou advogado e vivencio isso diariamente. Então a gente vê crianças aí que quem chega primeiro é o Conselho Tutelar, não é a polícia, não é o Poder Judiciário, é o conselheiro. Então, se ele não tiver o mínimo de estrutura, conhecimento jurídico, fica muito difícil, porque são crianças ali, infelizmente, que acontece um negócio de divórcio, briga de pai e mãe. Então, a criança vira uma moeda de troca, às vezes, muitas das vezes, o pai ou a mãe, para agredir o outro, infelizmente, vai para a criança. Então, eu acho que o seu requerimento é muito oportuno, tem o meu total apoio, Otto. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Requerimento aprovado por 9 votos. Passo a palavra aos vereadores inscritos para falarem ao final do expediente. Com a palavra, vereador Hugo de Lalo. Peço ao vereador Dr. Alder que assuma a presidência para fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet, servidores da casa, muito boa noite. Quero abrir minha fala, mais uma vez, reforçando aqui um comunicado emitido aqui pela nossa juíza, doutora Ellen, chamando a atenção de todos, pedindo para que a gente divulgue ao máximo o recadastramento através da biometria. E só para se ter uma ideia, o não recadastramento biométrico, vereador João, ele traz alguns impedimentos. Então, por exemplo, você tem aí a impossibilidade com isso de tirar passaporte, empréstimos em bancos estatais, impedimento inclusive de assumir cargo em concurso. São alguns aí dos impedimentos que o não recadastramento pode gerar. Então a gente pede a todos aí que ainda não providenciou, não agendou o recadastramento biométrico, é importante aí todos se atentarem para esse cumprimento aí de dever, que na verdade eu vejo como um direito nós podermos votar e ser votado. Então fica aí mais uma vez o recado a toda a nossa população, aqueles que estão aí nos acompanhando, a importância do recadastramento biométrico. Outra fala que eu quero aqui registrar foi com relação ao nosso painel de debates realizado na sexta-feira. Eu quero aqui agradecer publicamente a presença dos colegas vereadores que aqui participaram conosco, porque engrandeceu e muito o debate. Eu acho que todas as explanações, todas as indagações feitas foram extremamente importantes e relevantes para o assunto, contribuíram de forma expressiva para um debate, para uma causa, uma situação, um problema, um assunto delicado na nossa cidade. E a Câmara Municipal pôde aí contribuir de forma significativa, tratar de um assunto, né, vereador Petson, tão delicado, que é a Central de Regulação de Vagas, bem como do Hospital Regional de Itanhaém, né, doutor Alder? Então eu acho que nós tivemos aqui a recepção da Paula Covas, pudemos fazer questionamentos, como bem foi feito por todos, vereador Silvio, vereador Carlos,
o vereador Petz, o vereador Dr. Alder, puderam ali manifestar a sua dúvida, indignação, porque nós somos muito cobrados. E eu acho que ficou ali, eu vejo que o debate foi muito produtivo, à medida que nós tivemos ali um esgotamento das dúvidas e uma novidade no sistema de regulação de vagas, que é a regulação através da microrregião. Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe agora possui um gerenciamento da central de vagas próprio, vamos assim dizer. E a proposta, através da comissão que iremos aí deliberar através da frente parlamentar, com relação ao pronto-socorro referenciado, que é algo que o Hospital Regional possui no seu contrato e que nós estaremos aí em conjunto com todos, buscando somar esforços para que o governo do estado viabilize. Então eu quero aqui agradecer muito a participação do Poder Judiciário, na pessoa do Dr. Paulo e também da doutora Ellen, que enriqueceram o debate, aos vereadores da região, Pedro de Toledo, Itariri, Mongaguá, Peruíbe. Eu acho que é um tema regional, envolve toda a nossa região, em especial a nossa cidade. E assim procuraremos aí estar dando continuidade nessa pauta, que eu considero de extrema importância para a nossa cidade. Então, muito obrigado e uma boa semana a todos. Com a palavra, vereador Dr. Alder. Estava tão bom aí. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, serventuários desta Casa de Leis, seguidores da internet, público presente, saudação toda especial ao José Duarte. Em nome do José Duarte, eu quero saudar a todas as pessoas que tiraram um tempinho dessa segunda-feira e puderam estar aqui, acompanhar os trabalhos legislativos. Quero aqui, senhor presidente, parabenizá-lo, dizer que foi um sucesso o painel de debates na sexta-feira, com a presença da grande maioria dos colegas vereadores, representantes do Judiciário, representantes da imprensa, representante da sociedade civil organizada, público bastante substancial que pôde avaliar e pôde estar mais esclarecido com relação aos protocolos e trâmites do Sistema CROSS, principalmente das ofertas de vagas na nossa região. Só complementando, Excelência, aquilo que Vossa Excelência colocou com relação à regulação da microrregião, isso facilitou bastante, principalmente nós que somos médicos e atendimento de porta. Isso nos deu uma rotatividade maior de leitos. O que significa a rotatividade? A UPA é um nosocômio de urgência e emergência, com periodicidade, com período de permanência, criado pelo Ministério da Saúde, em torno de 12 a 24 horas. Isto não estava sendo cumprido na risca por conta da falta de rotatividade de leitos, por conta de ofertas, principalmente de vagas de média e alta complexidade. Com a microrregulação, essa regulação ficou mais interna, envolvendo os municípios de Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, diretamente ligada ao hospital regional, e isso facilitou com que nós saibamos, a partir do momento que o médico visitador passa a visita no hospital regional, ele já libera uma vaga, automaticamente esse paciente sendo incluído no sistema CROSS, essa vaga já está disponível. Isso facilitou e fez com que a rotatividade de leito, ela hoje chega em torno de 24 até 48 horas. No passado, nós tínhamos paciente com uma taxa de permanência de 7 até 15 dias internado na nossa UPA. A nossa UPA, ela deixou a sua característica de urgência e emergência e se tornou um hospital de base com custo elevadíssimo à nossa população, a população que paga os tributos. Isso facilitou bastante e criou também, fora a microrregulação, senhor presidente, só complementando, a alternativa do Hospital de Registro, o Hospital Regional de Registro, e o Hospital Irmanduce e o Hospital Santa Casa de Santo e Guilherme Álvaro como a segunda alternativa para as vagas de emergência de especialidades de média e alta complexidade.
Isso nos facilitou bastante. Isso fez com que a aproximação da saúde com as pessoas com baixa renda facilitou bastante. Ficou o nosso questionamento por conta da nossa região, principalmente a nossa cidade. Tem uma renda per capita muito baixa. E o usuário do Sistema SUS, sendo ele 85% e as pessoas são carentes, fica muito difícil o ente querido, aquele paciente que é deslocado para São Paulo, para Sorocaba e outras localidades, a dificuldade do parente estar visitando. Isso foi um motivo de questionamento nosso e, com certeza absoluta, eles vão avaliar e vão criar alternativas para que a gente possa aproximar muito mais e fazer com que o Hospital Regional de Itanhaém, de fato, ele possa abrir as portas, ter o pronto-socorro referenciado e ofertar, principalmente para os pacientes de neurocirurgia, de trauma de alta complexidade, de cirurgia cardíaca, que ele possa ficar aqui em Itanhaém. É isso, gente. No mais, uma boa semana a todos. Com a palavra, vereador Silvinho, investigador. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, aos servidores desta casa, ao público presente, a quem nos acompanha pela internet. Quero fazer uma saudação aqui especial à minha filhota Giovana. Parabéns por ter sido aprovada no concurso, na prova da ordem. Uma felicidade imensa. Eu vou falar aqui com o presidente com relação ao painel de debates, da importância dele. Por que eu falo da importância dele? Porque nós temos que, como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque nós estamos vindo falando em saúde pública aqui há muito tempo. Há muito tempo que toca o telefone dos vereadores aqui pedindo uma vaga, porque a pessoa está lá com um ente querido ali e não tem o que fazer. Está parado na UPA, a UPA, que é um lugar para simplesmente receber, diagnosticar, encaminhar uma coisa de urgência, e a pessoa fica ali 1, 2, 3 dias, 5 dias, e não consegue ser a vaga. Então isso é importante, para mostrar que nós estamos atentos a isso daí. Eu falo da importância porque, quando esses órgãos que são realmente os responsáveis para estar ali brigando, que é no caso o órgão do Estado, através do sistema CROSS, eles têm que informar também para a gente. Olha, nós temos aquilo que eu perguntei e infelizmente nós não fomos respondidos. Então é isso que nós temos que estar fomentando. Quantas vagas que precisam ser aumentadas? Eu falei para os senhores aqui, Itanhaém e Praia Grande são os responsáveis por 50% das vagas do sistema CROSS hoje. Itanhaém estava com 20% atendendo o sistema CROSS. Depois teve essa ampliação. Praia Grande, 26%. E eu insisto em falar, eu queria só saber, Santos, que tem o maior número de vagas disponível, atende em 4%. Eu queria saber essa matemática aí. E eles ganham o mesmo recurso, ou é proporcional aos 4% de atendimento deles? Então é isso que nós temos que estar buscando. E essa foi a importância, pelo menos, de passar para eles esse questionamento. Foi falado aqui também com relação a esse ano, salvo engano, no final do ano passado, eu pedi para o governo do estado se pronunciar a respeito da instalação de um AME aqui na cidade de Itanhaém. Depois que eu tive a informação técnica, seria um AME resolutivo. Também não adianta só o AME, porque o AME vai detectar o que o paciente tem. Olha, ele precisa de tal cirurgia. E depois vai cair numa outra fila, então tem que ser um AME resolutivo, que vai ver o que ele tem, diagnosticar o que ele tem e já encaminhá-lo já para resolver. Por isso que é um AME resolutivo. Aí tivemos aquela situação, não cabe mais um AME aqui na região. Aqui a região já tem 3 AMEs. Pô, mas como é que foi feita essa divisão? Tem 3 AMEs. Santos, São Vicente e Praia Grande. Que divisão foi essa? Então, lá atrás foi feita uma divisão que não foi contemplada do lado de cá. E por isso que foi feito, o tempo atrás, foi feito lá, então nós não precisamos de um AME aqui, então? Então não precisamos. Então aquele cara que sai lá de Pedro Toledo, que tem que sair às 3 da manhã, ele tem que chegar no AME de São Vicente, talvez. Aí tem que sair 3 horas da manhã, para depois ser atendido lá, para voltar com o mesmo veículo do transporte de saúde para Pedro Toledo, às 18, 19 horas da noite. A pessoa já está enferma, já está desesperançado.
E aí tem que ir para o AME de lá, porque não pode mais criar AME aqui. Se não tivesse demanda, eu falo para vocês, tranquilo, não tem demanda. Maravilha, não temos que brigar por isso, não. Porque está vendo aqui, me comprovaram que não tem demanda, mas existe a demanda. Ou os senhores aqui não recebem todo dia aqui, aí os senhores aí de casa aí que acompanham, não tem uma demanda, fala, pô, o cara precisa fazer esse exame, está 6 meses ali, um exame de vista e não consegue fazer. Então tem a demanda. Então, presidente, parabéns aí pela iniciativa. Nós temos que estar sempre ali, cara, batendo, uma hora vão ter que ouvir a gente. Quero aproveitar os segundos finais aí, parabenizar o governador em exercício, deputado estadual Cauê Macris, que esteve na cidade aqui de Itanhaém, na tarde de ontem, e acabou assinando convênios e autorizos também para início de importantes obras aqui na cidade, toda a parte de saneamento básico ali no Savoy, Marilu, Fazendinha, Laranjeiras, como também a construção do campo de futebol, né, da praça e do UBS, Unidade de Saúde da Família lá do Guapurá. Então, no mais aí, uma ótima semana, eu volto ao final. Sem mais vereadores para falar, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para falarem ao final do expediente, convoco os senhores vereadores para a sessão secreta e suspendo a sessão por 10 minutos. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, tem outra coisa.
Solicito aos senhores vereadores que registrem eletronicamente suas presenças. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposituras aprovadas em sessão secreta. Moção de aplausos 43/2019. Ao senhor Marco Brandão e membros do Ciclo Turita, pela expedição realizada na Noruega, utilizando-se de bicicletas como meio de transportes, qual levou a bandeira de Itanhaém. Autoria vereador Peterson Gonzaga. Moção de aplauso número 44/2019. A ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, projeto Vivendo e Aprendendo, pelos relevantes serviços prestados em nosso município. Autoria vereador Peterson Gonzaga. Passamos agora a deliberar sobre a ordem do dia. Informo que se encontra na mesa diretora requerimento de urgência especial aos projetos de lei números 59, 60 e 61, de autoria do Executivo. Tendo obedecido aos termos do artigo 167 e incisos do regimento interno desta Câmara, solicito a inclusão dos projetos na presente ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 59 de 2019. Projeto de lei 59/2019. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.035.000 para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Com a palavra. Com a palavra o vereador Silvio Oliveira. Presidente, vereadores, público presente, quem acompanha pela internet. Só uma explicação, uma justificativa para a população. A prefeitura, quando inicia o ano, ela prevê um orçamento. Só que, no decorrer do ano, é natural a existência de uma complementação, porque presume-se gastar um recurso X ali, um recurso Y, depois a demanda começa a aumentar, acontece algumas coisas, então você tem que começar a pedir a suplementação. Então é isso que nós fazemos aqui. Nós estudamos a suplementação, para onde que vai esse recurso, e por isso que muitas vezes vem essas suplementações do executivo. Nada mais é isso. Então, uma forma do executivo estar ordenando as suas despesas conforme a sua ficha ali, conforme as suas necessidades. Só que, como bem fala o vereador João, tudo que se gasta dentro do executivo, ele tem que passar pelo legislativo. É esse poder do legislativo que tem de estar fiscalizando e vendo aonde está se gastando esse recurso. Então, é mais uma forma explicativa aí para quem está nos acompanhando, por isso que está sempre vindo aqui algumas formas de suplementar as fichas que existem do executivo. No mais, muito obrigado. Projeto de lei 59 ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Projeto de lei número 59 de 2019, aprovado por 10 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 60 de 2019. Projeto de lei 60/2019 dispõe sobre a dispensa e a redução de juros e multas e o parcelamento de débitos fiscais de natureza tributária e não tributária nas condições que especifica e dá outras providências. Autoria executiva. Coloco o projeto em discussão. Com a palavra. Com a palavra o vereador Silvinho, investigador. Mais uma vez, presidente, colegas. Pessoal, muitas pessoas, muitas vezes, eles falam com relação
essa dispensa na cobrança de juro e multa do IPTU ou algumas dívidas com relação ao munícipe com o município. O que o prefeito Marco está fazendo? Ele está fazendo a redução, a retirada do juro e multa para as pessoas que não conseguiram quitar os seus débitos com o município, com relação ao seu IPTU. E digo hoje, de forma muito acertada pelo Executivo. Por que eu falo acertada pelo Executivo? As outras anistias que nós tivemos no passado, ela retirava em 100% o valor do juro e da multa, só que com pagamento à vista. Então é muito difícil as pessoas, por mais débito que eles tinham com o município, eles iam lá, você tinha lá o valor principal, juro, multa, correção, honorários. Retirando o juro e multa, claro que reduziria praticamente 50% o débito que a pessoa tem com o município. Porém, ele tinha que quitar em parcela única. Então, essa vantagem que hoje o Executivo está... Desculpa que eu estou meio ruim com essa mudança de tempo. Hoje, a vantagem que o Executivo está passando ao munícipe, que ele vai poder pegar esse desconto em 100% e parcelar esse valor em 6 vezes. Então, isso é uma forma de ajudar a população. E ainda tem um pouco mais ainda. Aquele que não conseguir quitar com a retirada de juro e multa, que é em 12 vezes, tem a redução de 70% do valor da cobrança de juro e multa. Isso é importante. Claro que tem algumas pessoas que falam assim, pô, mas espera aí, então tá prestigiando aquele que não paga em dia o IPTU, porque eu pago em dia o IPTU e agora eu estou sendo punido porque as pessoas que não pagaram lá atrás estão tendo benefício agora. Claro que não está sendo punido. Porque a pessoa que paga em dia o IPTU, que continua, que graças a Deus consegue pagar em dia, ele não vai ter a correção, que é um valor alto. E também não vai pagar também o honorários do advogado. Então, aquele que quita o IPTU, que consegue quitar ali todo mês, ali, que consegue manter um equilíbrio nas suas contas e pagar ali o seu IPTU em dia, ele já está, de uma certa forma, não tendo esse tipo de cobrança dentro do seu IPTU, se ele deixar passar. E nós sabemos a realidade hoje do povo brasileiro, aquela realidade sofrida. Você tem que escolher uma hora. Ou você vai comprar lá o seu alimento, deixa de comprar o alimento, vai morrer de fome. Deixa de pagar uma luz ali, vão cortar a sua luz. Não paga água para você ver, vão cortar a sua água. E como vai sobreviver? Então você começa a apertar o cerco. Você começa a abrir mão daquilo que você consegue protelar. Então, o Executivo ele tem que reconhecer essa dificuldade que o país passa hoje, em especial a população de Itanhaém, que é o Executivo está fazendo aqui. Então, está abrindo essa possibilidade, vamos acertar as contas com o município. Ó, você está devendo para o município, então nós vamos te dar a oportunidade de você acertar. Só que de forma agora mais suave para você. Nós vamos retirar todo o juro, nós vamos tirar a multa que incide sobre o seu atraso, nós vamos cobrar o valor principal, nós vamos cobrar ali a correção monetária e os honorários, só que nós vamos parcelar essa dívida em 6 vezes para você. Então isso vai ajudar bastante aquele que gostaria de estar quitando, porque ninguém deve porque quer, deve porque chegou numa situação que não tem mais o que fazer. Você tem que abrir mão, como eu falei aqui. Então eu quero só... não consigo pagar em 6 vezes, então vou pagar em 12 vezes. Vai ter a redução. Que nós aprovamos na vez passada, você tinha que pagar, você tinha que retirar 100% à vista. Vai quitar podia negociar em 3 vezes, você tinha um desconto de 60%. Ainda conseguiu aumentar ainda mais esse desconto. Você consegue hoje pagar, não conseguir pagar à vista o valor com 100% de desconto do juro e da multa, de 100% em 6 vezes. Pô, então vamos em 12 vezes, é 70%. Então vai retirar o valor de juro e multa, reduzir 70% e dividir em 12 parcelas para você conseguir honrar os seus compromissos. O município consegue, de uma certa forma, estabilizar financeiramente, que vai ter arrecadação. Ninguém quer ficar sem receber também, porque o município tem, é nossa casa.
você tem o quanto você ganha e quanto você gasta. Então você tem que equilibrar as suas dívidas. Uma parte, vereador Silvio. Pois não. Isso não incide em renúncia de receita? Eu gostaria que o senhor explicasse isso, se porventura... Então, é aí que fala, mas quem detém esse tipo de compromisso é o executivo. Se o próprio executivo está falando, eu consigo, dentro da minha administração, equilibrar as minhas contas e dar uma oportunidade para a população, nós temos que abraçar isso aqui. Porque é ele que vai ordenar as despesas. Seria diferente de daqui para lá, uma que seria inconstitucional, nós pedimos isso. Mas a pessoa que detém o poder ali de ordenar suas despesas, ver quanto ele tem para receber, quanto ele teoricamente entraria de recurso dentro da caixa, estabilizar suas contas. E o que é melhor? Atender a nossa população, porque nós estamos aqui para atender a população. Se a nossa população vai conseguir, de uma certa forma, equalizar suas dívidas, quitar o que tem com a prefeitura, eu acho que é essa hora que nós temos que estar ali apoiando a decisão do executivo. Claro, ele não mandaria esse projeto para cá se, de uma certa forma, ia deixar de arrecadar. Ele já está deixando de arrecadar. E outra coisa, além de deixar de arrecadar, esses débitos eles estão indo para o Poder Judiciário, quem está entrando com a penhora dos valores hoje do pai de família. Então tem pessoas aí que quando vão receber, o pagamento já está bloqueado ali, porque já ficou no fórum. Porque existe ali uma demanda judicial ali com relação ao débito da prefeitura. Então essa é uma oportunidade das pessoas conseguirem se igualizar. Eu tenho certeza que o executivo não mandaria para cá não digo nem abrir mão da receita não, porque o que o munícipe deve, ele vai pagar. Ele vai pagar o valor do principal com a correção monetária. Ele está abrindo mão do juro e multa, que vamos falar com relação ao Brasil. São valores que você não consegue pagar. Pois não, vereador. Só para complementar o raciocínio, não importa em renúncia de receita, mesmo porque no orçamento já prevê a arrecadação. Então, se você já tem uma previsão orçamentária, você não importa em renúncia de receita. Simplesmente ele está achando meios para que esse orçamento seja cumprido. Sim, só isso. Então, pessoal, eu acho que é isso daí. Quero parabenizar o executivo. É uma forma das pessoas conseguirem regularizar essa situação, uma forma um pouco mais branda de você conseguir pagar ali, dividir, tirar o 100% do juro e multa e lá em 6 vezes parcelar. Isso vai atender bastante, eu espero que atenda bastante a população, que as pessoas consigam aí se organizar, né? E assim, e que a gente consiga de uma certa forma chegar que uma quantidade maior de pessoas depois adimplentes com o município, porque senão fica uma bola de neve e as pessoas não conseguem mais. Então, parabéns ao prefeito, parabéns por mais essa ação. Lembrando, aquele que paga em dia, você não vai ser o prejudicado, porque você não vai incidir para você a correção monetária nem os honorários. Então, assim, ninguém sai perdendo. Todo mundo vai conseguir se organizar. Então, vou votar favorável e pediria aos vereadores que votassem da mesma forma. Pois não, João? Isso, são débitos, isso aí. Isso, vamos lá. O vereador João lembrou bem aqui, falou, existem algumas pessoas, talvez vai esgotar o tempo ali, algumas pessoas que acabaram fazendo ali um parcelamento, não conseguiram, essas pessoas teoricamente teriam que pagar os 30% para conseguir ter esse benefício. Está difícil, não dá para a pessoa tinha lá um valor montante de 100%, parcelava em 60 vezes e apertava, então essas pessoas também vão ser beneficiadas com relação a isso. Vai pegar o saldo que sobrou ali, tira o juro e multa ali, abate em tese aquilo que foi acordado ali e faça o parcelamento. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar, usei todo o tempo necessário, porque realmente é um assunto muito relevante que eu tenho certeza que vai atender grande parte da nossa população. No mais, voto favorável e pediria os votos favoráveis aos nobres colegas aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus. Projeto de lei número 60 de 2019, ainda em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores,
Fazendo um complemento que o nobre vereador Silvinho falou, muitas pessoas falam, pô, eu vou ser prejudicada porque eu fiz um acordo lá atrás de parcelamento. Deixar bem discriminado que quem fez parcelamento, ele pode fazer também, utilizar desse recurso. Pega o remanescente, o que sobrou, você fez, por exemplo, um acordo de R$10.000, pagou 1.000, você faz essa conta em cima de 9.000. Então, as pessoas que também acabaram fazendo acordo, antes dessa lei que o prefeito está pedindo aqui para nós, pode fazer o parcelamento tranquilamente, Alder. Vai fazer lá no remanescente, então todo mundo pode usufruir desse momento único, né? Eu não concordo que se faça muitas vezes, como o Silvinho falou, não pode virar um costume. Porém, entretanto, quem paga direito não tem prejuízo, porque os honorários são 20%, viu, Silvinho? 20% em cima da dívida, né? Então, quer dizer, de 10 a 20. De qualquer forma, a pessoa que paga corretamente não está perdendo com isso, Rosman. Então, é lógico que seria bom pagar no momento oportuno, tudo correto, mas como bem Silvinho colocou, é preferível comer do que pagar as contas. Então, o nosso prefeito foi sábio no momento oportuno, no lugar onde a gente está sem dinheiro, final do ano, bem apertado a todas as partes, tem o meu apoio a essa lei. Parabéns, Silvinho. Projeto de lei número 60 de 2019 ainda em discussão. Peço ao vereador Dr. Alder que assuma a presidência para eu fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet, mais uma vez, boa noite. Só complementando a excelente explanação do vereador Silvio, eu concordo com a sua fala, acho que é mais uma iniciativa muito acertada do prefeito Marco Aurélio, tendo em vista aí as dificuldades que a grande maioria da nossa população acaba enfrentando para manter os seus compromissos em dias. E só para, como eu disse, complementar, nós estaremos votando logo mais, acredito eu, com aprovação total dos vereadores, e é uma lei, vai se tornar uma lei que temporária, vamos assim dizer. Então é importante frisar que a vigência dela é do dia 1º de outubro até o dia 27 de dezembro, tá? Então é importante, acho que essa atenção no prazo da lei, 1º de outubro a 27 de dezembro. Então, de repente, as pessoas não se atentarem, chegar lá no dia 28, ela não pode mais ter esse benefício, né, vamos assim dizer. Como foi já dito, não tem nada a ver com quem mantém seus pagamentos em dia, é apenas uma oportunidade que a administração, e para tanto necessita de autorização legislativa, é por isso que o projeto está aqui. Coincidentemente, eu estou com uma cópia aqui de um requerimento que será deliberado na semana que vem, mas já adiantando o assunto, até para que não gere nenhuma confusão. Como acho que falado aqui pelo colega vereador Silvio, não sei se foi o Dr. Carlos, enfim, nós possuímos uma lei municipal 3.211, e o requerimento que eu vou apresentar semana que vem, ele solicita ao Executivo estudos para alterar o seu artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 2º da Lei 3.211, porque esta lei, ela dispõe, falando de há uma negociação. Então, a contribuinte possui um débito, ele vai na prefeitura e faz um parcelamento desse débito. E ele vem pagando, paga uma, paga duas, paga 8, por exemplo, 6. E aí ele começa, a partir dessa sexta parcela, ter dificuldades para continuar o pagamento desse débito que ele parcelou. Ele volta depois de um período à prefeitura para fazer o quê? Um reparcelamento desse débito, porque ele não conseguiu manter. A lei dispõe de 30% ter sido pago desse primeiro parcelamento. E aí muitas vezes isso se torna um fator de impedimento,
porque a pessoa não tem esses 30% que é considerado uma entrada, que não é uma entrada, mas é que assim, olha, digamos que nas 6 prestações que ele pagou, ele tem ali pago 10%, então ele vai ter que pagar mais 20% do débito anterior. Então nós estamos pedindo, vamos pedir para o executivo que altere isso. Não tem nada a ver com esse projeto, porque as pessoas que possuem a sua negociação hoje, mediante a prefeitura, poderá utilizar desta lei que nós estaremos votando, esse projeto, que vamos votar daqui a pouco. Concede uma claro, por favor. Primeiro, parabenizar o executivo, porque esse é um incentivo fiscal importante, sim, principalmente no momento de dificuldade que nós atravessamos aí. Então, também já declaro aqui antecipadamente meu voto favorável ao projeto de lei, mas eu só queria fazer uma ressalva com relação à vossa colocação futura aí, do requerimento. Precisamos tomar um pouco de cuidado para que você não permita que a pessoa, até usando de má fé, vá lá e faça uma negociação, só para que, de repente, suspenda o processo judicial, né? E eventualmente pague só a entrada e depois já não pague mais o parcelamento e daqui a pouco... Então, sim, uma observação... Uma alteração dessa legislação, a gente pode trazer um problema sério jurídico. Sim. Porque toda vez que você faz a negociação, você suspende o prazo, sim, suspende o processo, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí, porque algum mecanismo a administração pública tem que ter para forçar essa pessoa que faz esse acordo, que ele honre esse acordo. Sim. Né? Então, ele não pode usar de um artifício desse aí para, de repente, eventualmente, só suspender o processo sim, de execução fiscal que está lá em andamento, né? E aí fica muito cômodo para ele. A próxima vez que a administração dê andamento no processo, ele vem aqui, negocia de novo, né? E aí volta a repetir, a incidir. Então, só fazer essa observação para que, de repente, a gente não abra aí uma brecha jurídica aí para que, eventualmente, maus pagadores venham se aproveitar. Com certeza, com certeza. O vereador me concede claro. Acho que, pelo que eu entendi que o vereador presidente está falando, eu acho que seria pegar, vamos supor, tem os 30%. Ele cumpriu 15%, então ele não teria que voltar a pagar os 30%, ele pagaria só os 15%, seria isso? Não, hoje é o que a lei fala, aí ele pagaria esses 15%, isso que estou querendo mudar. Na verdade, aí mudar, isso, mudar... 20% já, ele conseguiu recolher 20% do valor todinho, então ele pagaria só esses 10% para ter direito, seria mais ou menos isso? Não, hoje ele é dessa forma. Mas você quer fazer dessa forma? Não, quero não, a ideia é que o executivo estude a possibilidade dele fazer um reparcelamento sem ter que pagar essa diferença. Mas aí isso vai incorrer naquilo que exatamente. Acontece, o cara que ele quer ter uma sim, certidão da prefeitura e acaba, sim. Veja, é um requerimento que a gente vai deliberar na semana que vem, foi feito por conta de que há uma demanda do próprio setor da dívida ativa. Isso foi uma reunião que eu tive com a diretora do departamento, a servidora efetiva Andresa, ela mencionou essa questão, e como nós, e acho que diante de tudo, é importante frisar mais uma vez, eu acho que essa propositura que nós estaremos votando hoje, esse projeto de lei, bem como esse requerimento, mostra o quanto a limitação da nossa atuação enquanto vereador. Por isso que muitas vezes é esperado do vereador uma iniciativa e ela não é correspondida. Por quê? Porque nós não temos essa autonomia de fazer qualquer projeto de lei que mexa no orçamento, que altere o orçamento da prefeitura. A prefeitura pode mexer no seu orçamento mediante autorização nossa, que é o que a prefeitura está fazendo através desse projeto de lei temporário, que é a partir do dia 1º de outubro até o dia 27 de dezembro, todos aqueles que possuem algum tipo de débito poderão fazer o pagamento com desconto, né, com isenção, melhor dizendo, de multas e juros em até 100%, para pagamento à vista ou em até 6 vezes, ou, como falou o vereador Silvio, em 12 vezes, obtendo até 70% de isenção. E acima de 12 meses, aí não, fica da forma como está. Obrigado. Projeto de lei número 60 de 2019 ainda em discussão.
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Projeto de lei número 60 de 2019 aprovado por 9 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 61 de 2019. Projeto 61/2019. Cria, na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, o Departamento de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos e dá outras providências. Autoria Executivo. Coloco o projeto em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Projeto de lei número 61 de 2019, aprovado por 9 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar 06 de 2019. Projeto de lei complementar 06 de 2019. Dispõe sobre a concessão do cargo de médico perito psiquiatra no quadro de pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itanhaém, Itanhaém Prev, e dá outras providências. Autoria Executivo. Coloco o projeto em segunda discussão. Nenhum vereador querendo fazer a palavra, coloco o projeto em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Projeto de lei complementar número 6 de 2019, aprovado por 10 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 50 de 2019. Projeto de lei 50/2019. Proíbe o uso, o fornecimento e a venda de substâncias constituídas de vidro moído de cola, denominada cerol, linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio, denominada linha chilena, e quaisquer outros materiais de artefatos cortantes aplicados em papagaios de papel, pipas ou congêneres no município de Itanhaém. Autoria vereador Peterson Gonzaga. Coloco o projeto em discussão. Com a palavra o vereador Peterson Gonzaga. Senhor presidente, mesa diretora, público presente, colegas vereadores, novamente, boa noite. Na verdade, esse é um projeto de lei importante. Já existe uma lei estadual que fala sobre a proibição do fornecimento, a venda de substância, vidro moído, enfim, aquele cerol que acho que todo mundo conhece. E hoje existe um agravante, que é a famosa linha chilena. Essa é uma linha que é muito pior do que o cerol. E assim, é importante que as pessoas entendam o que acontece na sociedade. Ninguém prevê o futuro. Não tem como a gente prever o futuro. Então, a legislação, ela regulamenta o que acontece. Então já existe essa lei estadual que fala sobre isso. Mas nós não temos uma lei municipal que versa sobre isso. Principalmente, há duas situações. Há uma multa, além de ter uma condenação, que a lei federal fala em relação ao Código Penal. Nós vamos colocar o que nesse projeto de lei? Uma multa. E a multa é pesada. Por que a multa é pesada? A multa, no caso do usuário, ela seria de 1.000 unidades fiscais. Cada unidade fiscal hoje, se eu não me engano, está R$ 3,50. Então seriam R$ 3.500 para quem na primeira atuação, e ela se dobra na segunda, e assim sucessivamente. Por quê? Porque hoje a gente vê
muitas pessoas sofrendo com isso, pessoas sendo mutiladas e pessoas morrendo. Tem pessoas morrendo por causa de pipa, por causa de linha com cerol, linha chilena. Olha a responsabilidade dos vereadores, a responsabilidade do prefeito em regulamentar uma situação dessa. Quando nós lançamos esse projeto de lei, é importante que quando a gente lança alguma coisa, a gente espera o que vem da população. Qual é a receptividade dela, desse projeto de lei? Foi muito bom. Só que algumas pessoas questionaram, falaram, pô, vereador, você está lançando um projeto, e a infância das crianças, empinar pipa sem cerol, não tem graça. Eu concordo, eu também empinava pipa quando eu era mais novo. E colocava cerol, fazia cerol com vidro moído lá, com cola tenaz, esquentava farinha de trigo quando não tinha dinheiro para comprar cola, enfim, todas as que nós passamos por isso. Então o que nós fizemos? Criamos uma exceção. Qual é a exceção à regra? Exceção exatamente em que a prefeitura vai disponibilizar locais transitórios ou permanentes para que as pessoas utilizem, sem problema nenhum. Uma parte, vereador, o senhor me concede? Pois não, claro. O pipódromo. É isso aí. Me permite uma parte? Sempre fica à vontade. Vou aproveitar do seu tempo rapidamente. Eu sei que isso foi muito... questionado. O sorriso de todos aqui que se fazem presente demonstra, tipo assim, tanta coisa importante, e aí o Hugo de Lalo vem falar da criação de um pipódromo. E eu vou defender essa tese até onde eu puder e eu aqui estiver, porque eu entendo que algumas situações, como a que o senhor está bem colocando, vereador, ela não é a questão de você ser taxativo e de você ver e regulamentar. E aquela atividade não ser taxativa, olha, é proibido. Se você tiver um local adequado, um local próprio, você consegue atender a todos. Então acho que essa é a questão, é trazer essa discussão. Aí falar, pô, Hugo, que absurdo o pipódromo. Não é. Não. Porque se nós estamos falando numa sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, mais humana para os nossos filhos, nós temos que buscar resgatar algumas situações em que no passado refletiram na nossa formação, como por exemplo, empinar pipa com o pai, jogar bolinha de gude, entre outras coisas. Então, eu acho que a sua explanação, vereador, vai totalmente ao encontro daquilo que nós iniciamos e vamos dar continuidade. Parabéns, obrigado. Não. E tudo vem de encontro, né, presidente? Porque naquele momento talvez não existisse uma lei municipal que versasse sobre isso. E é isso exatamente que a gente está querendo fazer hoje, com esse projeto de lei. Deixa eu me dar uma parte. Claro. Eu entendo, vou votar favorável. Claro que existem controvérsias aí com relação à parte do cerol, mas em momento algum está se tirando o direito de se empinar o pipa. Eu acho que nós temos que começar a pensar em valores que estão sendo colocados em perigo. Então, o que é saudável? Empinar uma pipa com cerol e aí um pai de família perder a vida por causa do corte? A linha por si só já vai cortar. A linha por si só, não tem cerol, não tem nada. Passou aqui assim, já vai cortar. Com cerol, então, aí acabou. Então, eu falo assim, eu acho que nós temos que pensar no bem-estar das pessoas. Você vai restringir alguma coisa, mas em detrimento de um bem maior do que é a vida. E o senhor não está proibindo, pela sua lei, não está proibindo de soltar pipa. Só a utilização do cerol. Então, por isso que eu vou votar favorável. É isso aí. É a utilização do cerol e da linha chilena. Exatamente por ser cortante. Então, é exatamente isso. Você vê, as falas, elas se convergem. Por quê? Porque a gente hoje precisa regulamentar uma situação em que está mutilando pessoas, está tirando vida de pessoas. Às vezes as pessoas não acreditam nas coisas, mas as coisas acontecem. Silvio pode falar até com mais propriedade, é policial, está na delegacia diariamente, vê os BO sendo feitos, as coisas acontecerem, como meu irmão também é, e a gente tem que preservar as pessoas. E qual é o maior bem que a gente tem que preservar? A vida. Sem a vida não somos nada.
Nós não conseguimos fazer nada. Então essa é uma ação, esse é um projeto de lei voltado para a vida. Não para as pessoas perderem o direito de brincar, muito pelo contrário. Mesmo porque estamos estabelecendo exceções. Quando você abre exceções, é exatamente para regulamentar em certos locais que a administração pública, a prefeitura, ela vai dispor. Vai falar, olha, esse espaço aqui, que pode ser o pipódromo, é um espaço permanente para que as pessoas venham e utilizem suas linhas com seróis, façam torneios, campeonatos, com linha chilena, sem problema nenhum. Porque até quando pipa, olha só como a coisa é tão complexa, até quando o pipa boia, quase saiu, hein? Quando o pipa boia, ele leva perigo, porque aquela linha passa por todas as pessoas. Ela pode cortar não só quem está de motocicleta, mas quem está de bicicleta, para quem está passeando. Você imagine um dia de vento forte, e aquela linha passar por você, numa velocidade aí de 20 km por hora, que não é tão grande. Ela vai te cortar, não tenha dúvida. Então é isso que a gente quer preservar, gente. E pedir aos colegas que votem a favor desse projeto. Obrigado. Projeto de lei número 50 de 2019, ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco o projeto em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Projeto de lei número 50 de 2019, aprovado por 9 votos. Passo a palavra aos senhores vereadores inscritos para falarem ao final da ordem do dia. Com a palavra, vereador Dr. Alder. Suspendo. Com a palavra, vereador Silvinho, investigador. Presidente, boa noite, colegas vereadores, público presente. Eu vim para encerrar aqui, pessoal. Sabe que a rede social hoje é um perigo. Então as pessoas acabam utilizando de forma até indevida para se passar informação que não tem conhecimento. Acho que todos os senhores aqui, o vereador Wilson chamou atenção esses dias aí com relação às pessoas que estão falando as mortes de mulheres na cidade. Então começam aí, vai lá e começam a matar, porque tem um serial killer na cidade, tem isso, tem aquilo outro. Senhores, cuidado quando vão repassar alguma coisa que vocês não conhecem a veracidade dos fatos. Claro, nós tivemos casos aqui na cidade de uma moça foi encontrada lá na região ali do Bopiranga, na vala. Isso está em investigação. Também não vou poder ficar também me atendo aos fatos, porque está em investigação, mas já tem suspeito sob custódia. Depois querem atrelar uma outra moça também, que teve um problema, teve uma casa invadida, e ela apareceu lá em Peruíbe, salvo engano, acho que na praia. Não dá para se confirmar nesse momento que teve um homicídio. Isso está em laudo de ML, aguardando, o Peruíbe está se encarregando de fazer a investigação. Então, assim, muito cuidado, a polícia está atenta, mas assim, não vamos compactuar com informações que nós não temos o conhecimento da veracidade. Existiu o caso da moça que estava lá, a moça foi encontrada na vala, uma moça ela estava saindo de um local, ela estava acompanhada, a investigação está levando aí a um autor. Então, assim, não é até onde a polícia está apurando, não é uma coisa de serial killer, não, pelo amor de Deus. Claro que todo mundo hoje, nos dias de hoje, com a legislação que nós temos, que eu sempre bato nisso, não adianta nós falarmos em segurança pública sem falar num correlato que é legislação. A parte de legislação processual tem que ser feita uma alteração, que não é por nós aqui, sim uma esfera federal. Então, os investimentos em segurança pública estão sendo feitos, estão vendo aí investimentos na guarda, aumento do efetivo da guarda através do concurso público. Então, o que está sendo feito com relação ao investimento, o município está fazendo, junto também com o governo do Estado, a cobrança do governo do Estado, mas deriva de ação humana. Os crimes derivam de ação humana.
Você pegar essa moça que acabou tendo esse caso lá na região do Bopiranga, ela vinha de uma vida não muito regrada, pelo amor de Deus, também não vou me cortar e falar que a moça foi a culpada, não é isso que eu estou dizendo, mas ela estava acompanhada. Não vou me ater mais aos fatos aqui com os senhores, porque eu vou estar aí, de uma certa forma, atrapalhando a investigação, mas assim, por enquanto não tem nada de serial killer na cidade, não me entra nessa onda de Facebook, falar essas coisas. O bairro do Jardim do Gaivota acabou tendo um certo comentário com relação a alguém que desceu de um ônibus. Tivemos hoje uma reunião com o comando da Polícia Militar, não tem nada lá oficializado, não tem nada oficializado também na Polícia Civil que chegou ao nosso conhecimento. Então, mesmo assim, a Guarda Municipal está aumentando o patrulhamento, a Polícia Militar também está dando mais atenção naquela região. Só cuidado nesse tipo de informação, porque nós vamos fomentar uma insegurança que não existe. O Brasil já vive uma insegurança com relação à segurança pública. Então não vamos fomentar de forma equivocada, de forma errônea, algo que nós não temos conhecimento. Então, no mais aí, uma excelente semana a todos, que Deus continue abençoando as nossas vidas e fiquem com Deus. Sem mais vereadores a falar, senhor presidente. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a 101ª sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 23 de setembro de 2019, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.